Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando, é claro, que nossa meta é 40 mil o mais rápido possível e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Nesse vídeo, iremos atualizar você todas as informações envolvendo o Vasco da Gama, o presidente do Vasco que reuniu com o Felipe Coutinho, tem atualizações sobre essa situação, tem também atualização sobre a possibilidade de já ter uma data mais ou menos ali estipulada para o primeiro jogo de Felipe Coutinho com a camisa do Vasco da Gama em seu retorno ao Gigante da Colina. Além, é claro, também um pouquinho da repercussão envolvendo ontem o empate em São Januário, que continua ainda complicando a situação do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então peço a você que deixe o like, cara, é muito importante. E não esqueça também de acionar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Vamos agora para as notícias envolvendo o Vasco da Gama e também Felipe Coutinho. Nas últimas horas, circularam notícias de que o Coutinho teria feito uma série de exigências que o Pedrinho não teria gostado e o negócio corria risco. O Vasco se apressou em uma nota oficial, através de suas redes sociais, para descartar qualquer tipo de situação dessa. O texto dizia, abre aspas, ontem me encontrei com os representantes do Felipe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua, fecha aspas. Um texto pequeno, curto, mas só para acabar com qualquer especulação sobre essas tais exigências do Coutinho. O que o Coutinho tem manifestado para o Pedrinho é que gostaria de ter um time forte. Ele tem muito medo de voltar ao Brasil depois de rescindir o contrato com o Aston Villa, já há um acordo verbal para a rescisão desse contrato com o time inglês, onde ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês para vir jogar no Brasil e correr risco de rebaixamento ou eventualmente até ser rebaixado, queimando o seu filme com o torcedor vascaíno. Ele quer jogar no Vasco, já deixou isso bem claro, mas ele quer entender quais serão os próximos passos do Cruz Maltino, que vive fase extremamente complexa, dentro e fora de campo, especialmente por conta de toda essa questão envolvendo a 777. O Pedrinho reafirmou nesse sábado que vai buscar reforços, que vai melhorar a qualidade do time a partir de 10 de julho, e a tendência é que esse acordo aconteça em breve. Os representantes do Coutinho que moram no Brasil vão passar todas as coordenadas para o Kia Jurabchian, que é o representante legal do Coutinho, para que o martelo possa ser batido em breve. Só para completar, outro assunto importante é o futuro de Souza. Coutinho tem insistido na contratação do volante, mas não é que isso pode inviabilizar a chegada dele. Ele acha que o Souza tem perfil, tem tudo a ver com o Vasco, um cara super identificado com o clube e que se encaixaria até nas necessidades do Vasco, que procura volante. A tendência é que os dois sejam contratados, embora o Souza tenha mais um ano de contrato no Istambul Basaksehir. A situação dele por lá não é das melhores e o Souza cogita voltar ao Brasil para jogar no Cruz Maltino. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Nicola falando sobre a situação envolvendo o Coutinho, e ainda deixou bem claro que o Coutinho reuniu ontem com o presidente. Foi até, inclusive, uma nota oficial que o Vasco Associativo, né, por meio do seu perfil do Associativo, colocou nas redes sociais uma nota falando sobre a situação envolvendo o Coutinho, que teve realmente a reunião, foi confirmado ontem, domingo, antes do jogo, né? O Coutinho teve essa reunião com o Vasco da Gama, então, portanto, ter a situação toda, se Coutinho vai realmente fechar com o Vasco ou não, na minha opinião, é um cara muito importante para esse esquema do Vasco, para, quem sabe, essa retomada no Campeonato Brasileiro, mas agora a gente vai ouvir agora a informação envolvendo o Coutinho que o Baran passou. Ele passou a seguinte informação falando que o Coutinho já tem até uma data mais ou menos marcada para fazer sua primeira partida. E aí a gente vai ouvir agora o que o Barão falou sobre essa informação. Eu não tenho essa informação. O Coutinho vai voltar ao Vasco e a estreia dele será contra o Corinthians. Torcedor, anote aí. Vasco e Corinthians. Esse jogo será no Maracanã. A estreia do Coutinho, ou reestreia dele, será no Maracanã, diante do Corinthians. A partida, num primeiro momento, ela está marcada, ou ela será marcada, ela não está marcada ainda, ela será marcada, já estou me antecipando, para uma quinta-feira, dia 11 de julho. A princípio,
11 de julho, uma quinta-feira. Mas há um movimento para que esse jogo seja no dia 13, sábado, ou 14, domingo. Também no Maracanã, também diante do Corinthians. CBF ainda vai marcar esse jogo, mas eu já estou lhe antecipando. Vasco e Corinthians, dia 11 de julho, uma quinta-feira, no Maracanã. Ou no final de semana, podendo ser 13, sábado, 14, domingo. Coisas negativas também. Primeiramente, gente, não adianta que ele não vai chegar na coletiva e vai esculhambar o time, muito pelo contrário. Ele tem que dar palavras que possam manter a confiança dos jogadores, ele tem que valorizar o resultado, por mais que o Vasco não tenha jogado absolutamente nada, principalmente no seu primeiro tempo. E quando eu falo isso, cara, é porque o Vasco realmente apresentou um futebol muito pobre. O jogo entre Vasco e Cruzeiro no primeiro tempo foi um jogo terrível, digno de Vasco e Cruzeiro na Série B. Um jogo, assim, vergonhoso, para ser muito honesto. E ele vai valorizar, por exemplo, a questão defensiva. Como eu até destaquei aqui, eu acho mesmo que o Vasco jogou com uma linha defensiva, digamos assim, mais que possibilitava mais o Vasco conseguir marcar pressão, que possibilitava o Vasco tirar um pouco mais de espaço do Cruzeiro. Eu acho que foi um time um pouquinho mais organizado. Só que a gente não tem que deixar de lembrar aqui que o Cruzeiro, repito, fez um jogo muito ruim também, que foi o mau dia do Cruzeiro, que estava sem seu principal jogador e que o Cruzeiro não é do nível do Flamengo e do Palmeiras. Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente tem que levar em consideração também o nível do adversário. Agora, me preocupa muito, eu não falo isso numa boa, galera, eu falo isso numa boa. Algumas falas que são até mais graves do que a questão do Galdames, jogo fantástico, que todo mundo sabe que ele não fez. Ele passou longe de ter feito um jogo fantástico. Me preocupa quando ele fala que ele vai testar, é uma nova oportunidade para outros jogadores e que ele não se preocupa com isso. Cara, ele deveria se preocupar. Eu não tenho time titular, eu tenho um elenco completo. Eu sei que são falas que te seduzem a acreditar que isso é positivo, mas isso não é positivo. Há, inclusive, alguns relatos de jogadores, e se você conversar com qualquer jogador que tenha esse tipo de preparação, mas dentro do Vasco da Gama, da demora em definir o time titular, e por isso essa demora irrita um pouco. Porque o jogador, gente, vou te dar um exemplo. Se eu sou um lateral direito e eu vou jogar contra o Flamengo, e eu sei que no Flamengo tem um Everton Cebolinha que eu vou marcar, se o cara chega pra mim 3, 4 dias antes, precisa ser uma semana não, mas se ele chega pra mim 3, 4 dias antes e fala assim, ó, tu vai jogar, Pedrosa. Você vai jogar contra o Flamengo do Everton Cebolinha. Eu sei que, na prática, você vai falar assim, pô, Pedrosa, mas todo mundo deveria ser assim. Mas, cara, quando você vai jogar, a preparação que você tem para aquela partida é diferente. Você sabe contra quem você vai jogar. Você tem uma preparação na tua semana melhor. Você tem um estudo melhor também do seu adversário. Tá? Um estudo melhor do seu adversário. E você tem que lembrar, aí o amigo aqui sabia que ia chegar um tipo de exemplo assim. O Abel do Palmeiras faz isso sempre também. O Abel do Palmeiras tem um elenco completamente recheado de 18, 19, 20 jogadores que poderiam ser titulares. O Vasco não tem. É por isso que eu falei que essa é uma ideia extremamente sedutora. A ideia de você ter 20 jogadores tendo que jogar ali, não, esses caras aqui, todos ali tem que estar preparados para jogar. A ideia de você ter isso é maravilhosa. Eu concordo plenamente. Plenamente, o cara tem que estar pronto sempre. Mas o Vasco não tem qualidade no seu elenco. O Vasco não tem nem 11 titulares. Quem dirá 17, 18. O Vasco não tem esses jogadores. Então, na minha visão, a preparação ideal é você avisar para esse cara 3 dias antes, 2 dias antes, que seja. Ele vai jogar. Para que você possa se preparar. Dentro de um estudo, pensando também que o time do Vasco é um time limitado. Sabe o que vai acontecer nessa gama de testes? O Serginho vai jogar. Amanhã vai ser o Praxedes. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à situação do Vasco da Gama. Lembrando que o próximo jogo vai ser lá no Alfredo Jaconi, Juventude Vasco. E o Vasco perdeu o seu principal jogador na temporada ao lado do Léo Jardim, que no caso é o Pablo Verratti. Pablo Verratti tomou o 3º cartão amarelo
está fora da partida frente à equipe do Juventude. Juventude que perdeu o último jogo para a equipe do Bragantino por 2-1. Então peço para você que deixe o like, é muito importante para fortalecer o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil mais já possível, cara. Eu conto muito com você, galera. Falta muito pouco para a gente conseguir alcançar essa meta, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis, fui!